Fazia muito, mas muito tempo que eu tava querendo trazer esse filme aqui. Eu tava me perguntando por que eu ainda não falei sobre Invasores de Corpos lá no Refúgio Cult, que é um dos meus filmes de ficção científica que flerta aí com o terror que eu mais gosto e é um filme que definitivamente influenciou tantos outros. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Invasion of the Body Snatchers. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar de clássico e filme daquele que, se você ainda não viu, vai lá, procura, assiste, porque é um daqueles filmes obrigatórios. Estou falando de Invasores de Corpos, a versão de 1978, tem muita gente que não sabe, mas na verdade esse filme é um remake, o filme original é de 1956. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, falando desse remake de 78, ele é um dos raros casos onde o remake consegue ser melhor do que o original, pelo menos na minha opinião. Esse filme aqui dá um banho no da década de 50, que é interessante, tem muitos conceitos ali, mas não chega a trabalhar tudo da melhor maneira. A versão de 78 já explora muita coisa interessante. Qual é a história, Lucas, de Invasores de Corpos? Bem, planeta Terra, tudo tranquilo, a primeira imagem, na verdade, aí a gente vai para o espaço, e a gente já tem um aspecto visual muito intrigante do filme, com recursos bem simples, como se fossem palhas, névoas ali saindo do espaço e chegando no planeta Terra, entrando ali nas flores, nas plantas, e as pessoas já tendo ali no iniciozinho do filme, nas primeiras cenas, contato com essas plantas, né, com essas flores. E aí não é segredo nenhum, né, que essas flores aí sofrem mutações, acabam entrando nos corpos das pessoas e essas pessoas aí se replicando no que seria aí esses seres que passam a substituir, né, os seres humanos, ou pelo menos é isso que os protagonistas pensam. O Matthew, feito pelo Donald Sutherland, é um cara que trabalha na agência sanitária, ele é amigo da Elizabeth, que também trabalha lá, né? Tem ali uma certa tensão entre os dois meio que têm ali um interesse um pelo outro, só que a Elizabeth é casada com outro cara que passa a ficar muito estranho, diferente. Ela tá convencida que ele foi dominado aí, provavelmente por alguma coisa. E por mais que o filme invoque essa questão da ficção científica, do terror, tem muito uma questão psicológica e dramática. Você chega a se questionar, claro, vendo o filme ali pela primeira vez, se aqueles personagens estão ficando malucos, se tem uma paranoia, até na tensão do filme, na atmosfera, nas cenas, nos diálogos, a gente fica pensando, será que isso tudo tá acontecendo mesmo? Bem, além do Donald Sutherland no elenco, a gente tem a Brooke Adams, o Jeff Goldblum, que tava novão nessa época, cara, um filme de mais de 40 anos atrás, e o nosso queridíssimo e saudoso Leonard Nimoy, o eterno Spock. Todos do elenco tão ótimos, cada um ali tem as suas características, os seus personagens têm certa complexidade, a gente se importa com aquelas figuras, né? O que vai acontecer, o perigo que está rondando eles, mas eu não posso deixar de mencionar, claro, a direção do Philip Kaufman, que manda muito bem em vários aspectos. Porque aqui ele está trabalhando com um caos silencioso, invisível, como eu disse antes, psicológico. E ele consegue, nas suas cenas, transmitir isso de uma maneira muito claustrofóbica, acompanhando ali os personagens muitas vezes, quando eles vão ali percorrendo as ruas, ou então nos diálogos, da maneira que ele posiciona a câmera, ou como ele utiliza a iluminação ali para deixar a cena ainda mais densa. E além, claro, né, dos elementos visuais, a gente também tem, por exemplo, a trilha sonora, que é muito bem utilizada nesse filme aqui. Por quê?
Às vezes começa o som ali da trilha e ela vai se fundindo com algum elemento de cena. Por exemplo, tá tendo ali os passos de várias pessoas de uma vez só, e isso também é refletido na trilha sonora, que ganha ainda mais intensidade. E é um filme, na minha opinião pelo menos, que envelheceu muito bem, como eu disse, né? Já tem décadas e décadas aí, mas ainda assim é um filme que traz várias questões sociais e até filosóficas de existencialismo aí, de como as pessoas reagem naquela época e atualmente também. Lances como frieza, apatia, falta de interesse pelo próximo, né, de se importar com os outros, etc. Claro, tudo usado muitas vezes como uma metáfora bem-vinda, né? O filme aí, entre vários pontos positivos, tem um momento ou outro, um diálogo ou outro, alguma cena que talvez fique um pouco mais deslocada, mas de modo geral, Invasores de Corpos é um filmaço. Eu dou nota 9. Um filme que com certeza ditou várias tendências aí para ficção científica, terror nas décadas de 80, 90, até hoje em dia também, com certeza uma obra essencial. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, então o personagem do Matthew e da Elizabeth começam ali a desconfiar cada vez mais, né, que existe uma espécie de conspiração. Obviamente, no início, eles ainda não sabem que pode ser um ser de outro mundo, que tá ali nas plantas, que tá sofrendo uma metamorfose, que tá dominando o povo. Mas eles sabem que algo não está nada certo. E aí gera, né, até eu revi o filme ontem, e dá muito essa sensação nos primeiros 30, 40 minutos da produção. Cara, dá pra gente pensar que o pessoal talvez seja louco, né? Quem sabe um plot twist ou coisa desse tipo, mas não é bem assim, porque esse pessoal estranho, dominado, invadido por esses seres, começam a se multiplicar cada vez mais. O pessoal vai andando na rua e o povo começa a olhar pra eles ali de maneira séria, né? Meio que perseguindo ali com o olhar. Aqui é definitivamente uma invasão silenciosa, que não dá pra ver. Quando a gente vê esses filmes, né, pós-apocalípticos aí, ou apocalípticos, né, que tá acontecendo ali o caos, destruição para todo lado, aqui não. Aqui é mais sutil, nos detalhes, mas tá acontecendo ali para todo canto. Inclusive, uma das minhas cenas favoritas desse filme é quando a Elizabeth encontra lá o psiquiatra feito pelo Leonard Nimoy, e ele, né, passa a tentar convencer ela ali, que ela não tá bem, que ela precisa se cuidar, que isso não tem lógica nenhuma, né? E aí ela fica relutando e tal. E aí, mesmo com apenas o diálogo, já cria uma sensação ali totalmente desconfortável. A gente não pode esquecer, além, claro, desse fator psicológico, que tem também o body horror, né? O horror corporal, principalmente quando eles se deparam ali, o personagem do Jeff Goldblum vê ali pela primeira vez um corpo se formando, o próprio corpo dele, né, a cópia, é um negócio meio nojento, umas teias ali de aranha e tal. E aí o que acontece? Quando os humanos reais estão dormindo e eles tiveram algum contato com aqueles seres, eles passam a copiar ali, e se o processo termina, o original, o ser humano, ele vira purê de batata, né? Já era, vai pro beleléu. Por exemplo, tem aquela cena do Matthew, quando ele tá dormindo ali no jardim da casa dele, vigiando, né? Os outros personagens estão lá dentro da casa, e aí começa a transformação. E aí tem uma espécie de pipinão, né? Que é o casulo, digamos assim, desses seres, e começa a sair ali as cópias, né? Uma cena muito marcante, também nojenta e bastante assustadora. Por sorte, nesse momento, o Matthew, né, ele acaba acordando os outros também ali com uma certa dificuldade, eles conseguem fugir dali, e é nesse momento que o filme passa a ser um filme de perseguição, por cerca ali de meia hora, 40 minutos, até meio que invocando a ação ali, porque são os invasores indo atrás desses sobreviventes, né? E aí quando eles enxergam, eles apontam e gritam, né? Uma gritaria bem bizarra mesmo.
E aí, caos pra lá, caos pra cá, o grupo de sobreviventes se separam, o Matthew e a Elizabeth, os principais, né, eles estão tentando fugir até um certo momento que eles se deparam com um psiquiatra doidão que, claro, já é um deles, e aí mais um diálogo interessante, né, falando que eles têm que se entregar, porque a vida nova deles ou da cópia deles vai ser muito superior, que eles não vão sentir mais raiva, angústia, amor, ódio, né? Então é meio que uma evolução, digamos assim, automática, não vai sentir mais nada, só vai funcionar mesmo. E aí a Elizabeth e o Matthew, eles precisam se disfarçar ali entre o exército agora de seres, né, tentando não esboçar nenhuma reação, só assim eles talvez consigam fugir para algum lugar. Mas não dá muito certo, né? Até o momento que eles chegam ali na estufa, onde eles estão criando vários lá dos pipinões. Só que a Elizabeth, em um momento, acaba caindo no sono, sendo copiada, a verdadeira acaba morrendo, e aí sobra só o coitado do Matthew, que sai correndo ali. Mas ele pelo menos consegue destruir essa estufa ali, né? Gerando uma correria lá e um prejuízo para os seres, né? E ele foge até um certo momento, corta o filme e volta para ele vivendo ali a vida normal, meio, né, sem emoção e tal, e a gente pensa, né, ele tá se disfarçando e tal, até a icônica e famosa cena final do filme, que ele tá ali numa espécie de parque, e a amiga deles, né, que ainda não foi tomada pelos seres, avista o Matthew de longe, chama ele, né, para tentar trocar uma ideia, só que ele olha para ela, aponta e dá aquele gritão bizarro, deixando a entender que o Matthew já foi pro beleléu também e que aquele ali já era ele dominado, né? Então, um final nada feliz pra essa galera aí, viu? Bem, eu sou suspeito pra falar porque pra mim esse é um dos melhores filmes de ficção científica e um dos que eu acho mais diferentes, assim, essa abordagem dele, todo esse contexto aí que ele deixa muita coisa também no ar e muita coisa não precisa ser tão perceptível assim, né? As mensagens que o filme pode ter ali nas entrelinhas, tudo isso é muito interessante. Com certeza essa versão de 78 é muito boa, teve outras versões depois, mas essa aqui, Vai Sem Medo, é a melhor. E o que você acha de Invasores de Corpos? Já assistiu? Nunca assistiu? Por um acaso não gostou dessa versão de 78? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda bastante a gente. Um grande abraço e até mais.